Alerta de gatilho. Esse conteúdo trata de temas sensíveis, como suicídio, e não é indicado para todos os públicos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai para o episódio de número 23, aqui no Crimecast. Mas antes eu queria pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. Então, amigos, no episódio de hoje, eu vou contar para vocês, vai ser um episódio único, né? Eu digo isso porque geralmente eu tenho contado aqui para vocês histórias que precisam de mais de um episódio, né? E hoje eu trago para vocês uma história surreal, né? Que eu consegui contar toda ela dentro de um episódio só. Para não falar tanto, né, para não dar spoiler, o que eu posso dizer é que vocês vão ficar simplesmente sem acreditar em tudo o que aconteceu dentro desse caso. Então é isso, amigos. Nesse episódio eu vou contar para vocês sobre o massacre de Heaven's Gate. Em 26 de março de 1997, a polícia descobriu 39 corpos em decomposição numa mansão em San Diego, Califórnia. A jornalista Alicia Dance conta que o massacre de Heaven's Gate foi o maior suicídio em massa ocorrido em solo americano. Entre os 39 corpos estava o do líder da seita, Marshall Applewhite. Ele havia convencido seus seguidores de que a morte era somente um portal para uma nova realidade. Quando Heaven's Gate começou, Doe era como os seguidores chamavam o líder, era como eles se referiam ao Marshall Applewhite. Doe tinha uma parceira e os dois acreditavam ser representantes do reino de Deus. Então, para explicar, amigos, Doe e T são como os líderes dessa seita eram chamados pelos membros, né? Doe era o homem e T era a mulher. E aí a gente vai para relatos de pessoas que sobreviventes do Heaven's Gate. Frank Clifford lembra que o líder falava sempre com muita autoridade. O outro sobrevivente, chamado Sawyer, diz que se sentia como um peixe no mar que havia sido fisgado pela verdade. A jornalista Alicia explica que a crença deles era de que o reino dos céus seria um lugar físico e que chegariam a esse local numa espécie de nave espacial.
O sobrevivente Frank Clifford fala também que a seita era uma mistura de cristianismo e OVNIs numa coisa só. Ele lembra que ficou fascinado com aquilo. E aí a gente vai saber um pouco mais sobre Frank Clifford. Frank Clifford foi criado numa cidade pequena, no norte do estado de Nova York. Ele conta que suas memórias mais antigas são de sonhar com outros mundos e diz que, quando era criança, tinha um enorme interesse por ficção científica e toda essa história de outros mundos e outros seres o intrigava. Aos 18 anos, Frank conheceu Erica, que ele diz ser o amor da sua vida, e conta que ela também tinha a mesma curiosidade que ele sobre outros mundos. Frank conta que, mais ou menos 3 anos após se conhecerem, foram visitar seu primo, chamado David, no Oregon. Pouco tempo após chegarem à casa de David, ele conta que tinha visto um pôster espalhado pela cidade que falava sobre OVNIs, e eles então se interessaram por aquilo. Frank conta que eles foram até o local, que era um hotel caindo aos pedaços, e entraram naquele prédio. Frank lembra que o local estava lotado, e aí ele avista no palco 2 indivíduos apenas observando as pessoas ali. O sobrevivente Sawyer diz que também lembra que estava ali naquele dia, assim como Frank. E a gente vai saber também um pouco mais sobre esse outro sobrevivente, o Sawyer. Sawyer diz que aos 13 anos lembra de os pais perguntarem a ele o que ele queria ser, e a resposta dele foi que queria ser pastor. E diz que ao terminar o ensino médio, ele saiu por aí pegando carona por todo o país e, em Oregon, viu o tal pôster que falava de OVNIs e lembra que se sentiu atraído por aquilo. Ao começar a falar, Doe e Ti dizem que tinham chegado do reino dos céus para levar as pessoas ao próximo nível. Então, amigos, há relatos aí, né, do Sawyer e do Frank Clifford, que são 2 das pessoas que participaram da Heaven's Gate, e eles contam ali um pouco, né, de como eles eram antes, né, como eles chegaram até ali ao encontro de Doe e Ti, que eu explico para vocês aqui, como eu expliquei no começo, né, mas para ficar claro para todo mundo, são os nomes dos líderes, né, que é um casal, é como os membros chamavam. Frank lembra de que os 2 diziam que aqueles que não aproveitassem aquela oportunidade teriam de esperar mais 2.000 anos. O jornalista Chris Harris explica que a ideologia original da seita era que a pessoa podia atingir um nível mais elevado de ser, e assim poderiam pegar uma carona num OVNI que os levaria pessoalmente ao paraíso. Marshall Applewhite encerrava sua fala pedindo que as pessoas o seguissem, pois eles lhes mostrariam o que sabiam. Applewhite foi quem mais falou durante o encontro, mas Ti era a verdadeira líder do grupo místico. Bunny Lou Nettles, que chamava a si mesmo de Ti, nasceu em Houston em 1927. Depois de adulta, ela se formou em enfermagem, se casou e em 1953 teve uma filha chamada Terry.
Terry Nettles conta que conversava muito com sua mãe sobre reencarnação e OVNIs e diz que nunca se sentiam parte desse mundo. O jornalista Chris Harris diz que Bonnie Lou lia mapas astrais, conduzia sessões espíritas e dizia ser capaz de se comunicar com os espíritos. A filha Terry lembra que, de 1969 até o começo dos anos 70, elas ouviram de alguns médiums que outro homem entraria na vida de sua mãe, e o homem que esses médiums descreveram era muito parecido com Marshall Applewhite. E aí a gente vai saber um pouco da história do Applewhite. Applewhite nasceu na zona rural do Texas em 1931. Era filho de um pastor presbiteriano e se formou em filosofia e estudou teologia. Em algum momento ele imaginou ser pastor, mas seu talento musical o levou a se tornar professor. Terry diz que conheceu Applewhite em 1972, quando trabalhava no Teatro Musical de Houston. Ela explica que naquele momento ele ainda não conhecia sua mãe. Terry conta que eles se conheceram por acaso no hospital onde Bonnie Lou trabalhava como enfermeira. Então, amigos, só para recapitular, Bonnie Lou é a T e Marshall Applewhite é o Do. Eu estou aqui contando para vocês um pouco da história deles e de como que eles se conheceram. Applewhite diz que a ligação com Bonnie Lou foi instantânea e a partir daquele momento sua vida mudou. Então, amigos, eu estou usando o nome deles aqui porque antes deles fundarem a Heaven's Gate, eles não tinham esse nome de Do e Ti. Então, por isso que nesse momento eu estou usando o nome deles, né, o nome original deles. Terry diz que o resultado daquele encontro entre os dois foi que naquele mesmo ano seus pais se divorciaram, quando ela tinha apenas 20 anos. Terry foi morar com sua mãe. Pouco tempo depois, Bonnie Lou chama Terry para uma conversa e explica para a filha que vai embora com Applewhite, pois precisavam descobrir quem eles eram e o que precisavam fazer da vida. Bonnie Lou parte o coração da filha quando diz que ela não poderá ir com eles. Em 1º de janeiro de 1973, os dois pegam a estrada e passam a viajar pelo país acampando e dormindo no carro. Eles faziam bicos para comprar comida e combustível. De tempos em tempos, T mandava cartas para Terry, explicando a filosofia de vida deles. Terry conta que não tinha muita certeza sobre as coisas que a mãe tentava explicar, mas sabia que eles teriam que cumprir uma missão na Terra e após isso partiriam em uma nave espacial para um universo utópico e eles seriam os representantes de Deus para guiar outras pessoas. Após 2 anos, Applewhite e Bonnie Lou se sentem prontos para reunir seguidores. Os dois cruzaram o país promovendo assembleias públicas como as que os sobreviventes Sawyer e Frank participaram. Frank conta que, após participar dessa reunião junto com sua namorada Erica, diz que seguiram os dois baseados em sua intuição. Então, um dos sobreviventes, o Frank Lifford, ele diz que viu e ouviu
o discurso ali do Applewhite e da Bonnie Lou, e decidiram ele e a namorada Erica seguir o casal baseado em sua intuição. E aí existiam condições para que as pessoas pudessem seguir Doe e Ti. As condições para segui-los era o seguinte: todos os interessados tinham que cortar os laços com o passado e abandonar tudo e todos que conheciam sem dizer sequer uma palavra. O casal dizia que os não crentes ameaçariam a missão, então os seguidores tinham que retirar-se de toda a sociedade se quisessem atingir o próximo nível. Frank lembra que eles não queriam nenhuma interferência e falavam também que precisariam literalmente se esconder. Dias depois, nos jornais, começam a sair notícias de pessoas no Oregon que simplesmente abriram mão do que tinham e, em alguns casos, até dos próprios filhos, para seguir um casal misterioso e a promessa de vida em um outro planeta. Então, olha isso, amigos. Doe e Ti conseguiram convencer as pessoas de segui-los, mas uma condição para seguir, né, ali os líderes, era simplesmente deixar tudo para trás e ir para um outro local. Tinham casos de pessoas que até deixaram os próprios filhos, né? Então era algo assim surreal, que pessoas abandonassem tudo, contato com familiares e fossem embora. Familiares dessas pessoas acharam que eles tinham sido forçados de alguma forma a ir embora com uma seita, mas estavam enganados. O grupo desapareceu, porém, por vontade própria. Eles se mudaram para um acampamento secreto no Colorado. Naquele lugar, Ti e Doe, como eles passaram a ser chamados mais frequentemente, iam ajudar os seguidores a se tornarem seres do próximo nível e se preparar para chegar ao paraíso. Frank lembra que achava que só demoraria alguns meses até serem levados por uma nave espacial. Então, todos ali estavam animados. É algo que você algo que você para imaginar e você não consegue acreditar, né? Frank lembra que achava que só demoraria alguns meses até serem levados por uma nave espacial. Então, todos ali estavam animados. Para começar o processo, Ti e Doe chamava os membros e os levava até o alto de uma colina. Frank e Erica foram chamados e, quando estavam lá, ele diz que se sentiu desconfortável na presença do casal, como se fossem especiais. Ali, naquele local, Ti e Doe conversavam com os membros que tinham alguma relação, casais, né? E dizia-lhes que só podiam continuar no grupo se abandonassem a relação, ou seja, a partir dali não eram mais casais e o único desejo mútuo deveria ser alcançar o próximo nível para chegar ao novo mundo. Frank conta que ficaram decepcionados num primeiro momento, mas o desejo de encontrar o reino dos céus, o tal novo universo, era maior, mesmo sendo completamente apaixonados. Então vocês entenderam isso, amigos? Eles forçavam os casais a se desfazerem. Então, qualquer tipo de carícia não existiria mais, estava proibido.
não podiam mais se tocar e não podiam mais ser o casal. E no caso aqui do Frank, né, ele diz que mesmo decepcionados, eles aceitaram aquilo. O jornalista Chris Harris explica que o fato de um casal que se amava ser capaz de terminar um relacionamento mostra o quanto de autoridade e controle Chi e Do exerciam sobre aquelas pessoas. Começando a jornada para o próximo nível, todos os seguidores recebem um documento intitulado de Os 17 Passos, e aquele documento basicamente descrevia como um membro do próximo nível deveria pensar e agir. Algumas das exigências do tal documento eram as seguintes: sem grosseria, sem procrastinação, sem familiaridade excessiva, sem sensibilidade em excesso, sem toques, sem conforto, sem atitude defensiva, não falar sem motivo, só fazer a quantidade de comida exata que ia comer, etc. Era ali uma espécie de lavagem cerebral, né? Pode-se dizer. Outra coisa é que os membros deviam pensar no acampamento como um trabalho, e cada membro era considerado apenas como um veículo. E olha isso aqui. Os líderes faziam com que todos os membros cortassem os cabelos para que ficassem bem curtos, e a explicação era que não poderia se atingir o nível mais alto se ainda tivessem tendências humanas, como, por exemplo, se sentir atraído sexualmente por alguém. Para ficar claro para todo mundo, além disso tudo, né, dessas regras e tal, os líderes exigiam que todos os homens e mulheres cortassem o cabelo bem curto e igual, um corte igual, para que eles se parecessem uns com os outros o máximo possível. Ou seja, na filosofia deles não deveria existir aquela coisa, né, de vaidade, de homem, mulher. Era mais ou menos essa a ideia, né? A palavra sexo, inclusive, era proibida no grupo. Ninguém podia sequer mencionar a palavra sexo, segundo o sobrevivente Sawyer. Chris Harris diz que mesmo diante de todas essas regras e regulamentos absurdos, os membros continuavam ali por vontade própria e continuavam porque tinham medo de perder aquela oportunidade única de ir ao paraíso oferecida por Chi e Do. Mais ou menos lá pelo ano de 1980, o grupo, que passou a se chamar Metamorfose Individual Humana, estava completamente doutrinado e pronto para deixar o OVNI levá-los para o próximo nível. Dali em diante, lhes prometeram que eles seriam levados dentro de 4 meses, mas depois o prazo aumentou para 2 anos e depois foi pedido mais tempo ainda. Então, olha só, amigos, eu gosto sempre que todos consigam acompanhar e entender o desenrolar da história. Vocês lembram que eles já estão há muitos anos ali reunidos num local no Colorado, e mais ou menos ali pelo ano de 1980, os líderes diziam que naquele momento eles estariam preparados para finalmente o dia em que o OVNI viesse levá-los para o tal próximo nível. Então foram ali mais ou menos 5 anos
onde eles deixam tudo para trás e vão morar num outro local sob essas regras, né, que eram exigências. E aí, depois de mais ou menos esses 5 anos, os líderes informam para eles que dentro de 4 meses vai ser o dia que o OVNI vai vir buscá-los. Mas obviamente não acontece. Aí eles pedem um prazo de 2 anos. Depois também não acontece. Esse prazo vai só se estendendo. Ou seja, já vai ali chegando próximo de 1 década de eles esperando pelo tal OVNI. A explicação dos líderes era que toda a turma estava demorando mais para se preparar. Então, eles tinham que esperar por todos. Olha só a desculpa que eles deram para os membros, né? Porque o tempo foi passando, como eu expliquei para vocês, foi se passando vários anos e nada de OVNI. De repente, então, numa noite, Ti e Do dizem aos membros que chegou o dia. A espaçonave viria naquela noite. Frank e Sawyer lembram de que todos ficaram empolgados e lembram como foi emocionante aguardar a noite toda até o amanhecer. Mas, como a gente sabe, não chegou nave nenhuma pela manhã. No dia seguinte, Ti e Do explicaram que tinham sido enganados por forças inferiores que queriam apenas expor o casal de líderes. Foi mais uma desculpa dos dois, né? Eles preparam todo mundo e dizem: gente, vai ser hoje, vamos esperar a noite toda, até de manhãzinha cedo o OVNI vai vir nos buscar. Mas obviamente não tinha nada, né? Eles criam essa história, né? Essa narrativa de que tinham sido enganados por forças inferiores. Frank diz que todos ficaram decepcionados, mas alguns membros se juntaram e disseram que entendiam os líderes e que o que tinha ocorrido não era culpa deles. Vamos seguir. E o restante dos membros concorda com aquilo. Terry Nettles, filha de Ti, diz que lembra de receber um telefonema numa manhã em 1984 e conta que aquela ligação lhe acordou de um sono profundo. Quando atendeu, não estava totalmente desperta e ouviu quando a voz do outro lado perguntou se era melhor ligar mais tarde. Terry respondeu que sim, e ao desligar, não sabia quem era a pessoa do outro lado da linha. Ela conta que ficou em casa esperando pelo telefonema, que nunca aconteceu. A jornalista Alicia Dance conta que, em 1985, 2 dos assistentes de Ti e Do reuniram o grupo e a notícia que eles lhes deram era totalmente inesperada. Naquela época, já com mais de 1 década sob o domínio de Ti e Do, Frank, Sawyer e o resto do grupo eram seguidores devotos dos ensinamentos de seus líderes. Àquela altura, o grupo vivia em casas próximas às cidades, onde podiam fazer bicos para se manter. Ti e Do moravam em outro lugar e somente visitavam os membros em encontros agendados. E num desses encontros, em 1985, os dois não compareceram. Frank Clifford lembra que disseram para todos irem juntos para aquela reunião, mas não sabiam o que estava acontecendo. Após reunir o grupo ali, os 2 assistentes informam a todos que Ti havia falecido. Frank conta que
todos começaram a chorar, sem acreditar naquela notícia. O grupo não entendia e se perguntava o que significa isso. Era uma coisa totalmente incompreensível para todos, porque Ti e Do juntos iriam guiar o grupo para o próximo nível. A promessa era de que todos viveriam juntos para sempre. Então, como pode Ti ter morrido? Após a morte de Ti, Do sabe que terá que avisar a sua filha Terry, mas ele só faz isso quase um ano depois. Do não tem coragem de dar a notícia pessoalmente, então ele envia pelo correio uma fita com um áudio, onde ele diz que a mãe de Terry havia morrido. Completamente arrasada, Terry diz que não pôde estar com a mãe, não pôde se despedir dela e não pôde dizer que a amava. Após a morte de Ti, Do ajusta as crenças da seita para explicar a morte dela. Ele explica ao grupo que Ti não havia morrido realmente. Ela, na verdade, tinha subido mais um degrau para o próximo nível, abandonando seu corpo. O grupo aceita os ensinamentos revisados pelo líder e, inclusive, começa a recrutar novos membros. Um desses novos membros é Gail Mather, de 24 anos. Alice Mather, mãe de Gail, conta que sua filha nasceu em Long Island, Nova York, e depois do ensino médio, ela se mudou para Santa Cruz, na Califórnia. Alice conta que mantinha contato com Gail pelo menos uma vez por semana, mas diz que de repente ficou um mês sem falar com a filha ou ter notícias. E aí, depois de quase 10 meses, ela recebe uma carta com uma pista da filha. Na carta, Gail meio que explicava o que ela tinha decidido fazer da vida, mas Alice conta que a carta estava escrita na parte de trás de um dos panfletos da Heaven's Gate. É então que Alice desconfia que a filha está envolvida em alguma coisa. Alice Mather, junto com o pai de Gail, decidem colocar um gravador no telefone da residência, esperando que a filha telefonasse para eles. Um mês depois, Gail liga para casa. Na ligação, os pais perguntam a ela por que ela não os visita e ela responde que está ocupada, mas os pais questionam que ela não pode estar tão ocupada a ponto de não poder pelo menos lhes visitar. Gail diz que está com um grupo que, nas palavras dela, vivem como monges, são celibatários, etc. Alice diz que aquela foi a última vez que falou com a filha. Os membros antigos passam a perceber que algo estava errado com Do. Agora, sem Ti para guiá-lo, ele mostrava alguns sinais preocupantes. Frank Clifford diz que o líder se tornou ainda mais controlador. Frank conta que em uma das reuniões do grupo, Do o humilhou na frente dos outros, imitando a voz dele. Frank tinha uma voz rouca e Do dizia que ele deveria dar um jeito de mudar o tom de sua voz, pois era um tipo de voz muito masculina. Frank então passa a ter muita raiva do líder por conta disso, e, para ele, aquele não era o Do a qual Frank
sempre admirou. O outro sobrevivente, Sawyer, conta que encontrou algo no quarto de Doe que o deixou apavorado. Sawyer estava limpando o quarto e encontrou um livro que ele não reconheceu a princípio. Ele então começa a ler e percebe que era um livro que falava sobre todas as maneiras de se cometer um suicídio. Doe já havia começado a pregar para o grupo, dizendo que a única maneira de subir para o próximo nível juntos seria o grupo abandonar seus corpos, como T havia feito, para que suas almas embarcassem em um OVNI quando chegasse a hora. E aí, para ajudar a recrutar mais seguidores, eles criam um website em 1996, no qual se denominaram Heaven's Gate pela primeira vez. O jornalista Chris Harris explica que Heaven's Gate foi a primeira seita a usar a internet para espalhar sua mensagem e recrutar pessoas. Alguns membros eram profissionais que trabalhavam na criação de websites, ou seja, eles não criaram só a página na internet para a seita, mas faziam isso para várias pessoas e arrecadaram muito dinheiro com isso. Frank conta que começou a se perguntar e a se questionar sobre o grupo, sobre como era sua vida. Ele então passa a se sentir incomodado ali dentro de Heaven's Gate e começa a pensar em ir embora. Frank decide conversar com Doe, que o respondeu dizendo que ele perderia a grande oportunidade de se tornar um membro do próximo nível, mas Frank estava decidido e vai embora no mesmo dia. Frank diz que a intuição o levou para lá, mas foi a mesma intuição que também o tirou de lá. Na ânsia e pressa de sair dali, Frank lembra que não conseguiu falar com Erica. 2 dias depois de voltar para casa, ele recebeu um telefonema dela, a mulher que amava. Frank diz que Erica chorava ao telefone e pedia que ele voltasse para o grupo, mas Frank diz que ia responder o seguinte, que seria bom se ela também ficasse um tempo longe do grupo. Porém, segundo Frank, ela não falou nada mais depois disso e desligou o telefone. Frank saiu pouco tempo antes de Heaven's Gate se transferir para San Diego, onde se estabeleceu numa mansão estilo rancho, em Santa Fé. A jornalista Alicia Dance diz que parte dos ensinamentos de Doe era de que todas as pessoas deviam superar os desejos humanos. Sawyer conta de um episódio em que Doe reuniu o grupo dizendo que teve uma poluição noturna na noite anterior. Para quem não sabe, poluição noturna é uma ejaculação involuntária durante o sono, né, no caso dos homens, e secreções vaginais no caso das mulheres, né, que também são chamados de sonhos molhados. Segundo Sawyer, Doe perguntou se mais alguém já havia passado por aquilo, e o próprio Sawyer responde que sim. Foi então que o líder falou em castração pela primeira vez. O líder de Heaven's Gate decretou que só havia uma maneira garantida da qual os homens do grupo seriam capazes de abandonar seus desejos sexuais, que era por uma castração física. O jornalista Chris Harris diz que, surpreendentemente, todos os homens do grupo, exceto um, concordaram com aquilo.
uma pessoa do grupo era ex-enfermeiro e disse se sentir capaz de realizar a castração sem a presença de um cirurgião profissional. Sawyer quis ser o primeiro a ser castrado para mostrar seu nível de devoção e lealdade, e então uma sala foi esterilizada. O líder, que ele tá só agora, né? A mulher morreu e aí ele assume aquilo e aí as coisas começam a ficar mais loucas ainda. E uma dessas coisas absurdas do líder é que ele diz que todos os homens deveriam se castrar, e era uma castração realmente, né? Uma castração física. E os caras não vão atrás de fazer isso num local, né, próprio, com um profissional. Um ex-enfermeiro diz que se sente capaz de fazer aquilo e eles montam um local ali para castrar os caras ali mesmo, bicho. Olha só. Logo em seguida, a Sawyer se disponibilizar a ser o primeiro, outro membro do grupo pede para ele ser o primeiro a ser castrado e não Sawyer. Doe então diz que os dois deviam decidir quem seria o primeiro e eles decidem jogar uma moeda, né, um cara ou coroa, para ver quem seria o primeiro a ser castrado. Mano, os caras estavam disputando ali para ver quem seria o primeiro a ser castrado. No cara ou coroa, Sawyer perde, né? Naquele momento, Sawyer perde, mas em instantes ele veria que na verdade foi o vencedor. Sawyer fica observando o colega ser castrado e explica que o homem estava acordado e havia sido dado uma anestesia local. Inicialmente parecia que tinha dado tudo certo com a primeira castração, mas alguns momentos após levar os pontos, o saco escrotal do homem parecia estar muito inchado. Segundo Sawyer, o colega gemia e chorava de dor, e as coisas só pioraram a ponto de ter que levarem o homem para um hospital. Depois de presenciar aquela primeira castração, Sawyer decide que não fará mais o procedimento. Doe e outros 6 membros não fazem o procedimento ali, mas continuam com o desejo de se castrarem e fazem isso com um profissional pouco tempo depois. Sawyer decide conversar com Doe e diz que quer sair de Heaven's Gate. O líder apenas responde que ok, tudo bem. E em setembro de 1994, depois de 19 anos na seita, Sawyer deixa o grupo. Em novembro de 1996, o grupo Heaven's Gate escuta algo no rádio que os deixa fascinados. Era o relato do avistamento de um cometa chamado Hale-Bopp. Hale-Bopp foi um dos maiores cometas observados no século XX, que passava pela Terra e que foi visto a olho nu por muito tempo e que deixou os membros de Heaven's Gate empolgados. Havia algo de intrigante no cometa, um objeto estranho que foi visto próximo ao cometa, meio que acompanhava o cometa, e os cientistas não sabiam explicar o que seria aquele objeto não identificado. Isso fez Doe acreditar que aquele era o OVNI que viria buscá-los. 19 de março de 1997 era a data provável que o cometa passaria pela área onde estavam os membros de Heaven's Gate. Então Doe os prepara finalmente para a viagem. Em um discurso, Doe
explicava que a terra seria reciclada em breve e a única chance de sobreviver era partir com eles. Em meados de março, o grupo estava pronto para a chegada do cometa. Eles tinham feito as malas e vestiram uma roupa preta com um tênis preto e branco. Todos estavam vestidos assim. Era como se fossem seus uniformes para a ocasião. Em suas roupas havia um emblema que dizia Grupo de Subida Heaven's Gate. 19 de março de 97 era a data em que o cometa passaria pela região onde estavam os membros de Heaven's Gate. A informação de um ex-membro levou a polícia até o local onde vivia o grupo. O médico legista Calvin Vine lembra de pensar que nunca havia visto uma cena como aquela. Ele conta que o forte odor os atingia assim que passavam pela porta. Havia corpos espalhados por toda a mansão. Em praticamente todos os cômodos tinham pessoas mortas. Eram 39 corpos no total. O legista Calvin Vine diz que sobre uma mesa havia um papel com instruções de como se suicidar. A orientação para os membros era engolir uma colher com uma porção de pudim que continha a mistura de fenobarbital e vodka. O fenobarbital é o princípio ativo do conhecido medicamento Gardenal, que age no sistema nervoso central do indivíduo. Outra orientação era usar uma máscara de pintor para conter o vômito, cobrir tudo com um saco plástico na cabeça e tentar ficar confortável. O legista explica que o fenobarbital deixa a pessoa sonolenta, enquanto o saco plástico a asfixia. Nas instruções dizia para se deitar, relaxar e que a pessoa dormiria em breve. O relato de como os corpos foram encontrados e o relato de como eles se suicidaram é bem pesado, né? Havia também um outro papel com uma lista de nomes divididos em 3 grupos, também com instruções para as pessoas, onde dizia o que elas deveriam fazer com os membros que se mataram primeiro. O papel dizia o seguinte: retire a máscara, tire o saco plástico, limpe o vômito e cubra as cabeças com uma mortalha púrpura. Segundo a jornalista Alicia Dance, só havia uma pessoa que não tinha uma mortalha sobre o rosto. Então, as autoridades concluíram que essa pessoa teria sido a última do grupo Heaven's Gate a cometer o suicídio. Era uma enfermeira. O corpo do líder, Marshall Applewhite, estava sozinho em uma cama na suíte principal. Frank Clifford diz que, ao ver o noticiário, ele soube imediatamente que era Heaven's Gate. Dias depois, são descobertos vídeos dos membros em que eles falavam de como estavam felizes fazendo aquilo e que estavam ali de livre e espontânea vontade. Frank Clifford diz que ficou de coração partido ao ver o vídeo de Erica e diz que sonhou várias vezes com ela dias após o suicídio em massa.
Alice Mader, mãe de Gail Mader, diz que ao ver o vídeo percebeu como aquilo era algo doentio e triste, pois não pôde fazer nada para evitar. Mesmo com esse desfecho, Sawyer, um dos sobreviventes, diz que ainda acredita 100% que Ti e Do eram sim os representantes de Deus na Terra, mas diz estar feliz por não ter morrido. Terry, filha de Ti, diz ter certeza que se a mãe fosse viva, o fim não teria sido esse. Ela certamente impediria aquilo. Jamais o desfecho de Heaven's Gate seria o suicídio em massa. A Heaven's Gate sobrevive até hoje através de 2 membros devotados que foram deixados para cuidar do site da seita, que ainda está online. Bizarro, né, cara? Bizarra essa história, principalmente ali o ato em si, né? O suicídio em massa, o jeito como eles fizeram, como eles decidiram fazer, e toda a história, né? Toda a história é algo que a gente não encontra palavras para descrever, né? Triste também, né? Porque é algo que a gente, a princípio, não acreditaria, né? A gente acredita por conta de todos os registros aí, por conta de tudo que foi contado e do que foi falado. Então é isso, amigos, a gente termina aqui mais um episódio e na próxima semana eu volto com mais uma história, uma nova história. Abraço e até a semana que vem aqui no Crimecast.